Olá, professor Lucas Moraes, e agora nós vamos resolver a questão número 26 do 26º exame da OAB, que é a prova do ano de 2018, a segunda prova do ano de 2018. Essa questão vai tratar sobre taxas, então vamos aproveitar, resolver a questão e também vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo, tá certo? Então, vem comigo! Olha só, José, preocupado com o meio ambiente, fez uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico, destinando-o à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões prestam serviço público, presta atenção nisso, serviço público de coleta de lixo, passam por sua casa, não encontram lixo a serem recolhidos. Olha isso que bacana! Ou seja, em razão de alguma segregação dos lixos, entre lixo orgânico e lixo inorgânico, e também em razão da reciclagem de materiais, o caminhão de lixo passa na porta deste contribuinte, no caso José, mas não encontra lixo. José então se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo proveniente de imóveis, alegando que, como não faz uso do serviço, a cobrança em razão a ele é indevida. Bacana o enunciado. Acerca deste cenário, assinale a alternativa correta, tá certo? Antes de lermos todas as alternativas, eu sempre gosto de trazer um slide, que eu gosto de chamar de slide resumo, sobre taxas, que tem tudo sobre taxas. Vamos para ele bem rapidinho e buscar alguns conceitos, e quem quiser aprofundar vai na minha aula completa sobre taxas, que eu detalho cada um desses elementos. Olha só o que me traz sobre taxas. Taxas, competência comum, cobrada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições. O ente federativo, ao contrário dos impostos, onde o fato gerador é praticado pelo contribuinte, no caso de taxas, o fato gerador é praticado pelo ente federativo. O fato gerador 1, que é o exercício regular do poder de polícia, na minha aula completa eu detalho tudo isso, ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Portanto, presta atenção nisso aqui, nestes requisitos, entendam esses conceitos. Só posso cobrar taxa na prestação de um serviço público específico e divisível, tá? Ou seja, um serviço público diferente de um serviço público universal. O conceito disso está lá no artigo 79 do CTN. Serviço público específico, é aquele que pode ser entregues em unidades autônomas de intervenção, tá? E universal é aqueles que eu entrego para a coletividade como um todo, eu não consigo fracionar. Portanto, se for um serviço público universal, não posso cobrar taxa. Taxa eventualmente cobrada é inconstitucional, tá certo? Portanto, taxa de coleta de lixo constitucional nos termos da súmula vinculante 19 do STF. Taxa de iluminação pública inconstitucional, súmula 670 do STF e replicada pela súmula vinculante número 41 do STF. Também inconstitucionais a taxa de segurança pública, taxa de varrição de ruas e taxa de manutenção de estradas, todas elas por terem caráter universal e não específico e divisível. Obviamente são apenas exemplos. Sempre que você encontrar uma taxa fundada na prestação de um serviço público universal, taxa inconstitucional. Segundo ponto, mesmo sendo um serviço público específico e divisível, tem que haver utilização compulsória. Portanto, se for utilização facultativa, por exemplo, no caso, fornecimento de água, fornecimento de energia, prestação de serviço de transporte coletivo, tudo isso é contratual, tudo isso é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tudo isso recebe o nome de tarifa, que é muito diferente de taxa, que é utilização compulsória. Portanto, taxa de água, taxa de energia, taxa de transporte coletivo são inconstitucionais, tá bom? Isso é tarifa, regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E também, muito importante, que é o que está sendo abordado nesta questão do vídeo,
é que a utilização pode ser efetiva, ou seja, efetivamente utilizado. Exemplo, no caso da taxa de coleta de lixo, ele passou lá na sua porta e coletou o lixo, ou potencial, ou seja, presta atenção, passou na sua porta e não tinha lixo para coletar. Professor, mas por que isso? Entenda, porque a utilização potencial também vai gerar um custo para o poder público. O simples fato de você ter o conforto de colocar ou não colocar o lixo para fora, isso significa que você deu um custo para o poder público, o serviço foi prestado, o caminhão estava à sua disposição, gerando custo. Portanto, basta uma utilização efetiva ou potencial, tá certo? Portanto, o ente federativo prestou serviço público, fato gerador ou o exercício do poder de polícia teve um custo e repassa isso para o contribuinte, esse custo através de uma taxa. Portanto, a taxa existe para suprir o custo do serviço público. Portanto, tem natureza contraprestacional. Isso é importante, isso deve refletir na base de cálculo da taxa. Não posso ter uma base de cálculo idêntica dos impostos, mas eu posso ter um dos elementos, um ou outro, desde que não haja identidade. Atenção para a súmula vinculante número 29 do STF. Não posso ter base de cálculo olhando exclusivamente para o contribuinte. Isso está errado, tá certo? Por quê? Porque quando eu estou olhando para o contribuinte, eu não estou olhando para o custo do serviço, obviamente. Então são inconstitucionais taxas cuja base de cálculo é calculada com base no número de funcionários exclusivamente, com base no faturamento da empresa, com base em um percentual do capital social, tá certo? Isso é tudo sobre taxas. Vamos voltar para o nosso enunciado. Olha só. Lembrando, né, do enunciado que acabamos de falar. O José ele faz um serviço de tratamento do lixo, reciclagem do lixo, e quando o caminhão passa na sua porta ele não tem lixo para coletar, porque o José deu outra destinação a esse lixo. E o José está contestando isso, falando, nossa, eu não tenho lixo para colocar para fora, obviamente eu não tenho que pagar a taxa. Isso é verdade? Acabamos de falar, olha só. Acerca desse cenário, assinale a alternativa correta. Por ser a taxa um tributo de natureza contraprestacional, perfeito, vimos isso, quem pratica o fato gerador é o ente federativo, tem um custo, repassa ao contribuinte, natureza contraprestacional. A não utilização do serviço pelo contribuinte retira seu fundamento de validade? Não. Por quê? Porque o contribuinte, embora não tenha uma utilização efetiva, ele está tendo uma utilização potencial. O caminhão está passando na sua porta, é um serviço público específico e divisível que está integralmente à sua disposição. Está gerando um custo por essa razão e ele deve pagar a taxa para cobrir esse custo. Foi o que a gente viu. Letra B. A coleta de lixo domiciliar nessas condições não configura a prestação de um serviço público específico e divisível? Errado, porque vimos, né, lá na súmula vinculante, vou anotar ela aqui para vocês, súmula vinculante número 19 do STF, que reconhece como constitucional a taxa de coleta de lixo em razão da natureza específica e divisível do serviço público que está sendo prestado. Tá bom? Olha aqui, tá aqui para vocês, ó, taxa de coleta de lixo. É um serviço público específico e divisível, é de utilização compulsória, tá bom? Portanto, é constitucional. Súmula vinculante número 19. Letra C. Por se tratar de um serviço público prestado à coletividade em geral, não. Porque a coletividade em geral são serviços públicos universais. Isso é o caso da taxa de coleta de lixo, da taxa de iluminação, esse é o caso da taxa de iluminação pública, da taxa de varrição de ruas, da taxa de segurança pública, mas não é o caso da taxa de coleta de lixo, tá bom? Letra D, a cobrança é devida, perfeito, pois o serviço está sendo potencialmente colocado à disposição do contribuinte, exatamente o que tratamos, tá? Então cuidado com esse detalhe, cuidado com esse detalhe em prova, tá certo? Um grande abraço, peço que você me acompanhe nas próximas questões e se tiver alguma dúvida sobre estes elementos de impostos que vocês estão vendo nesse slide, vai lá na minha aula completa que lá tem tudo muito detalhado. Grande abraço!